O vosso motor está a transmitir sinais de alarme, mas não conseguis descodificá-los adequadamente. As oficinas portuguesas cobram entre 2.000 e 5.000 euros por reparações que uma manutenção preventiva apropriada poderia ter evitado completamente. Nesta análise técnica abrangente, revelarei 15 estratégias comprovadas que revolucionarão o desempenho operacional do vosso propulsor. A última técnica poderá poupar-vos mais de 4.000 euros na vossa próxima visita à oficina. Desprezai estas recomendações profissionais e transformareis a manutenção rotineira numa reconstrução catastrófica do motor. Primeira técnica crítica. Executai um diagnóstico completo dos módulos de controlo eletrónico utilizando equipamentos profissionais especializados. Os veículos modernos armazenam informações detalhadas sobre cada avaria detectada pelos sensores dos computadores de bordo. Investir num scanner OBD avançado, compatível com protocolos europeus e asiáticos para máxima compatibilidade possível. Conectai a ferramenta de diagnóstico à porta de dados localizada sob o tabuleiro do condutor. Girai a chave de ignição sem ligar o motor para ativar todos os módulos de controlo eletrónico. Executai varreduras completas da injecção de combustível, sincronização de ignição e sistemas de controlo de emissões. Anotai meticulosamente cada código de erro de diagnóstico armazenado na memória da unidade de controlo do motor. O código P0017 indica uma avaria no circuito do sensor de temperatura do refrigerante que requer atenção imediata. Esta informação permite a identificação de componentes sem procedimentos desnecessários de desmontagem que desperdiçam tempo precioso. Diagnósticos precisos previnem reparações dispendiosas e desnecessárias que oficinas inescrupulosas por vezes recomendam a clientes desconhecedores. Estes componentes cruciais criam faíscas elétricas que iniciam a combustão dentro de cada câmara individual do cilindro. As velas de irídio duram aproximadamente 90.000 km, enquanto as convencionais de cobre requerem substituição a cada 40.000. Os sintomas das velas deterioradas incluem ralente irregular, arranque difícil e perda significativa de potência durante a aceleração. Desconectai o terminal da bateria e removei cuidadosamente as bobinas de ignição para prevenir danos elétricos acidentais. Utilizai chaves para velas das dimensões corretas para evitar danificar permanentemente a rosca da culaça de alumínio. Verificai a distância dos elétrodos utilizando calibres segundo as especificações exatas do fabricante do equipamento original. Uma distância de espaço incorreta reduz a eficiência de combustão até 25% imediatamente após a instalação. Este procedimento simples melhora instantaneamente a resposta do acelerador e reduz consideravelmente as emissões nocivas do escape. Terceira estratégia profissional. Limpai meticulosamente os componentes do conjunto do coletor de admissão e corpo borboleta. O coletor de admissão acumula depósitos de carbono que restringem o fluxo de ar óptimo para as câmaras de combustão. Após 100.000 km, estes depósitos reduzem significativamente a eficiência volumétrica e o desempenho geral do motor. Removei cuidadosamente os condutas de admissão e inspecionai as superfícies internas utilizando uma lanterna LED potente. Aplicai detergente especializado para sistemas de admissão, mantendo consistentemente uma velocidade estável de ralente do motor. A fórmula química dissolve gradualmente o acúmulo de carbono, sem danificar as vedações de borracha sensíveis do sistema. Mantende a velocidade do motor entre 800 e 1.200 rotações por minuto durante a aplicação do produto. Este procedimento restaura as características originais do fluxo de ar e melhora significativamente a eficiência geral do combustível. Notareis imediatamente um desempenho do motor mais reativo em todas as condições de condução imagináveis e possíveis. Se considerais valiosas estas percepções técnicas, subscrevei ao nosso canal
e ativai as notificações para receber mais estratégias automobilísticas que vos farão poupar centenas de euros anualmente em manutenção. O filtro de combustível captura contaminantes que poderiam entupir os injetores de combustível de precisão que custam centenas para substituir. Um filtro saturado reduz a pressão do combustível e causa falhas intermitentes de injecção durante as fases de aceleração. Localizai o conjunto do filtro na linha de combustível entre o depósito e os componentes do sistema de injecção. Despressurizai o sistema de combustível desconectando o relé da bomba de combustível por 5 minutos completos consecutivos. Removei os braçadeiras de montagem e instalai o novo filtro, respeitando as setas de fluxo direcional claramente marcadas. Um filtro fresco mantém uma pressão constante de 3 bar em todo o sistema de fornecimento de combustível. Esta intervenção preventiva evita reparações dispendiosas dos injectores no valor de pelo menos 1.800 euros. Combinai esta operação com a substituição do filtro de ar para maximizar os ganhos gerais de eficiência do motor. Optimizai a lubrificação do motor utilizando exclusivamente formulações de óleo sintético premium. A viscosidade do óleo influencia diretamente o desempenho do motor, o consumo de combustível e a longevidade dos componentes mecânicos. Os motores turbocomprimidos requerem óleos completamente sintéticos, com classificações de viscosidade 0W30 especificamente formulados. As temperaturas operacionais atingem 150 graus Celsius em condições extremas de condução regularmente. Verificai o nível do óleo a cada 2.000 km e completai utilizando apenas óleo com especificações idênticas. Reduzi os intervalos de mudança para 8.000 km para veículos de alta quilometragem que excedem 160.000 km. Os óleos minerais convencionais degradam-se rapidamente sob condições extremas de alta temperatura e pressão do motor. Utilizai apenas lubrificantes aprovados pelo vosso fabricante específico de veículos sem qualquer exceção ou compromisso. Esta prática preventiva estende a vida do motor até 80%, além da manutenção padrão normal. Sexta intervenção técnica. Mantendo os componentes do sistema de arrefecimento em condições operacionais óptimas constantemente. O refrigerante regula a temperatura do motor e previne a corrosão interna destrutiva em todo o sistema de arrefecimento. Após 4 anos, os aditivos anticorrosivos perdem eficácia e requerem renovação completa imediata do sistema. Os sintomas do refrigerante deteriorado incluem episódios de sobreaquecimento e formação perigosa de depósitos de cálcio. Esvaziai completamente o sistema utilizando o tampão de drenagem do radiador localizado na parte inferior. Enxaguai completamente com água destilada até que todos os vestígios do refrigerante antigo desapareçam completamente. Enchei com refrigerante fresco, mantendo uma concentração de 50% com água desmineralizada com precisão. A purga do ar é essencial para prevenir pontos quentes que causam danos por sobreaquecimento localizado. Um sistema de arrefecimento eficiente mantém a temperatura operacional entre 80 e 95 graus constantemente. Os motores de alta quilometragem desenvolvem pequenas fugas que pioram progressivamente ao longo do tempo sem intervenção. Estes produtos químicos rejuvenescem as vedações de borracha endurecidas e param eficazmente as pequenas infiltrações do sistema. A T205 condicionador de selos goza de excelente reputação entre os mecânicos profissionais europeus. Despejai todo o conteúdo no óleo do motor durante os procedimentos de mudança de óleo regularmente programados. Conduzi normalmente por 800 km para distribuir o produto através de todos os componentes lubrificados. Esta solução preventiva elimina pequenas fugas sem procedimentos dispendiosos de desmontagem de componentes mecânicos. Evitareis reparações importantes no valor de mais de 3.000 euros
para substituição completa das vedações principais. Oitava técnica profissional. Inspecionai os sistemas de transmissão e embreagem para transferência óptima de potência. Um disco de embreagem gasto patina e não transmite eficazmente a potência do motor às rodas motrizes. Os sintomas incluem rotações altas sem aceleração correspondente e odores característicos de queimado durante o funcionamento. Verificai o jogo livre do pedal da embreagem, que deve medir entre 1 e 2 cm. Um ajuste incorreto causa desgaste prematuro do disco da embreagem e danos associados aos componentes desnecessariamente. Substitui o fluido hidráulico da embreagem a cada 2 anos para manter constantemente a pressão óptima do sistema. O fluido hidráulico contaminado reduz a precisão do engate da embreagem e danifica internamente os cilindros dispendiosos. Esta inspeção periódica previne a substituição completa da embreagem, que custa pelo menos 3.000 euros. Combinai esta verificação com a inspeção do fluido da transmissão para detectar precocemente problemas em desenvolvimento. Nona intervenção avançada. Optimizai o sistema de escape e o desempenho do catalisador de forma eficiente. Um silenciador danificado aumenta as emissões de ruído e cria problemas de imagem negativa para o proprietário. Inspecionai visualmente a perfuração por ferrugem ou danos em todo o sistema de escape regularmente. Um catalisador obstruído cria contrapressão excessiva, reduzindo significativamente a potência disponível do motor. Utilizai regularmente detergentes especializados para catalisadores para regenerar o material catalítico parcialmente entupido. Liquimol e limpeza. Catalisador goza de excelente reputação entre os técnicos automobilísticos profissionais em toda a Europa. Despejai o produto num depósito de combustível quase cheio e conduzi a velocidades de autoestrada por 1 hora. Esta técnica dissolve parcialmente os depósitos sem procedimentos dispendiosos de desmontagem do sistema de escape completo. Um catalisador substituto custa entre 1.000 e 204.000 euros, dependendo da aplicação específica, mantendo os componentes do sistema elétrico em perfeitas condições operacionais sempre. Uma bateria que falha sobrecarrega o alternador e reduz drasticamente a sua vida útil esperada. Verificai mensalmente a tensão da bateria, que deve mostrar pelo menos 12,6 volts em repouso. Limpai os terminais da bateria com escova metálica para remover a corrosão que impede o contacto elétrico adequado. Aplicai massa dielétrica nos terminais para proteção contra corrosão atmosférica e umidade. Um alternador defeituoso falha em recarregar adequadamente e causa falhas em cascata do sistema elétrico. A tensão de carga deve manter-se consistentemente entre 13,5 e 14,4 volts. Substituí as escovas de carvão aos primeiros sinais de fraqueza do sistema de carga para prevenir falha completa. Esta reparação preventiva custa 180 euros contra 700 para substituição completa do alternador. Monitorizai meticulosamente as condições dos pneus e o alinhamento do sistema de suspensão. Uma pressão dos pneus incorrecta aumenta o consumo de combustível até 18% desnecessariamente. Verificai semanalmente a pressão dos pneus quando estão completamente frios nas primeiras horas da manhã. Padrões de desgaste irregular revelam problemas de alinhamento ou componentes de suspensão defeituosos que requerem atenção. Fazei verificar o alinhamento das rodas a cada 30.000 km em instalações de serviço adequadamente equipadas. Amortecedores gastos aumentam as distâncias de travagem e comprometem a estabilidade do veículo durante manobras de emergência. Substituí estes componentes aos pares para manter o equilíbrio perfeito do chassis e características de manuseamento. Silent blocks de borracha endurecidos transmitem vibrações indesejadas para o habitáculo e reduzem o conforto. Pneus de qualidade custam várias centenas de euros e merecem proteção adequada através de manutenção preventiva.
mantendo os componentes do sistema de travões para máximo desempenho de segurança. Pastilhas de travão gastas danificam irreversivelmente os discos, aumentando exponencialmente os custos de reparação ao longo do tempo. A espessura mínima das pastilhas nunca deve descer abaixo de 3 mm em circunstância alguma. Inspecionai o desgaste das pastilhas a cada 15.000 km durante os procedimentos de rotação sazonal dos pneus. Substituí simultaneamente as pastilhas dianteiras e traseiras para preservar o equilíbrio de travagem adequado e segurança. O fluido de travões absorve umidade atmosférica e perde eficácia após 2 anos de serviço. A purga completa do sistema remove bolhas de ar perigosas que comprometem o desempenho de travagem de emergência. Mangueiras flexíveis inchadas reduzem a precisão do pedal durante situações críticas de paragem de emergência. Nunca comprometais nos componentes de travagem que afetam a segurança dos ocupantes e responsabilidade legal. Controlai o desempenho do sistema climático do habitáculo para eficiência óptima. Um filtro de ar do habitáculo saturado reduz o fluxo de ar e sobrecarrega desnecessariamente o motor do ventilador. Substituí este componente a cada 18.000 km ou anualmente, dependendo das condições ambientais. Um compressor de ar condicionado defeituoso consome potência do motor sem fornecer arrefecimento adequado. Verificai anualmente a carga de refrigerante em instalações de serviço certificadas para ar condicionado automóvel. Fugas do sistema contaminam o ambiente e degradam significativamente o desempenho de arrefecimento ao longo do tempo. Limpai regularmente o condensador, localizado em frente ao conjunto do radiador principal do motor. Esta operação melhora a eficiência térmica e reduz consideravelmente o consumo energético geral do sistema. Um compressor substituto custa entre 1.000 e 152.500 euros, dependendo da aplicação. Supervisionai o funcionamento do sistema de direção assistida para desempenho óptimo. Uma direção dura indica nível insuficiente de fluido hidráulico ou componentes da bomba defeituosos. Verificai mensalmente o nível do fluido no reservatório dedicado quando o motor está completamente frio. O fluido contaminado perde viscosidade e não lubrifica adequadamente os componentes internos ao longo do tempo. Substituí completamente o fluido da direção assistida a cada 2 anos para preservar os componentes dispendiosos da bomba. Fugas do sistema permitem entrada de ar e reduzem a assistência da direção durante manobras de estacionamento. Inspecionai regularmente as mangueiras flexíveis que conectam a cremalheira com o conjunto da bomba. Uma cremalheira substituta custa entre 2.000 e 4.000 euros, instalada profissionalmente. Esta inspeção preventiva evita reparações importantes e preserva uma experiência de condução confortável. Documentai extensivamente todos os procedimentos de manutenção executados meticulosamente, mantendo registros detalhados incluindo datas exatas, leituras de quilometragem e todas as intervenções completadas. Esta documentação aumenta significativamente o valor de revenda durante eventuais negociações de transação do veículo. Compradores potenciais apreciam histórias de manutenção completas que demonstram práticas de propriedade responsáveis. Preservai todos os recibos que justificam substituições de componentes e compras de artigos consumíveis durante a propriedade. Esta documentação prova o cuidado profissional dedicado à preservação do veículo e optimização do desempenho. Um veículo adequadamente mantido retém consistentemente cerca de 30% mais valor de revenda. Programai todas as intervenções segundo calendários rígidos para prevenir erros dispendiosos de supervisão. Antecipai substituições necessárias antes que falhas de componentes imobilizem completamente o veículo. Esta organização metódica transforma despesas de manutenção em investimentos a longo prazo altamente lucrativos. Combinai todos estes procedimentos técnicos para obter desempenho excepcional do vosso sistema de propulsão mecânica. A manutenção preventiva inteligente preserva o vosso investimento financeiro e garante confiabilidade operacional absoluta.
Investi em ferramentas de qualidade profissional que vos servirão fielmente por muitos anos de serviço. Uma coleção completa de ferramentas custa 600 euros, mas gera consistentemente poupanças anuais substanciais. Treinar-vos continuamente na evolução tecnológica dos sistemas automobilísticos contemporâneos sofisticados. Os sistemas eletrónicos aumentam em complexidade, mas permanecem acessíveis aos entusiastas automobilísticos genuinamente motivados. Juntai-vos a comunidades especializadas para trocar experiências com outros proprietários de veículos conhecedores e experientes. Esta rede partilha generosamente conhecimento técnico e técnicas práticas comprovadas com os membros. A colaboração entre entusiastas resolve eficientemente a maioria dos problemas automobilísticos comumente encontrados e desafios. Mantende atitudes de aprendizagem contínua para dominar tecnologias emergentes na indústria automobilística em evolução. Subscrevei ao nosso canal para descobrir segredos automobilísticos adicionais que protegerão o vosso orçamento familiar e estenderão consideravelmente a vida operacional do vosso veículo pessoal.